Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Se você procura assuntos como teoria da conspiração, religião, política e comunicação, seja mais do que bem-vindo. Aqui podemos dialogar e trocar informações, afinal, esse é o nosso propósito. E se você gostou do nosso vídeo, aproveite e dá aquele like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho que ajuda bastante na divulgação. Hoje nós vamos falar da esquerda no Brasil. Nesse período pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, que há um ano foi afastada do governo. Será este o pior momento? Uma crise como nunca antes, desde os tempos da ditadura militar? Como a esquerda vai se encontrar nas eleições de 2018, em que cresce o conservadorismo e ainda sofre questionamentos pela falta de reação ou poder de fogo, onde se questiona a falta de resultados e adesão popular? O impeachment interrompeu a sequência do quarto governo do Partido dos Trabalhadores, além de ver quadros políticos reduzidos nas eleições municipais de 2016 para prefeito e vereadores. Se milhões de pessoas foram às ruas pedindo o impeachment, porque os 54 milhões que votaram em Dilma recuaram. É a prática de qualquer jogo político, a manutenção de governos à base de acordões e negociações que se estende aos estados. Lula e Dilma não poderiam ficar de fora. A base eleitoral que ajudou a vencer as eleições tiveram participações secundárias no plano progressista e nunca houve maioria no Congresso e muito menos coalizão de esquerda plena. E também nem era interessante. Utopia e realidade são coisas distintas. Em determinado momento, o governo petista, achando que os bons resultados da economia, com medidas sociais, redistribuição de renda e a nova classe média, poderiam eternizar o seu governo e gerar uma consciência política na população de gratidão e militância eterna, sem questionamentos e sem falar na democratização da mídia, que, pelo contrário, escancarou de vez os problemas do partido que se afundava em corrupção. No sistema político, o governo que se mantém por muito tempo torna-se refém do poder, sua própria vítima. O desgaste e a fragilidade são naturais e a qualquer custo tenta se manter, trazendo consequências indesejáveis, como os processos do Mensalão e Lava Jato, que a opinião pública até hoje não compreende que políticos ligados ao PT, envolvidos e denunciados em corrupção, continuam filiados ao partido. Há também dissidentes do PT que formaram outros partidos como o PSOL e Marina Silva da Rede. Ainda que Lula e o PT serem a grande referência política há quase 30 anos, a esquerda não pode se resumir em apenas dois nomes. Sempre se espera a grande união e o combate às velhas elites, mas por questões políticas e ideológicas, essa unificação sempre foi fragilizada e se estende por vários movimentos e militantes. Após o impeachment, não se sabe qual frente priorizar. Temos direta já, fora Temer, greve geral. Temos também que entender que o brasileiro só compreende uma coisa de cada vez. Hoje, manter o discurso que o impeachment foi golpe é fundamental, mas perde força a cada dia que Temer continua no governo. Para se ter uma ideia da confusão, da instabilidade e como isso prejudica as mobilizações, na época do impeachment teve segmentos políticos e ideológicos que foram a favor do impeachment de Dilma. Alguns grupos até agora são a favor da continuidade de Temer, pois só assim ganha veracidade, né, do discurso do impeachment, né? E não só isso, o desmonte no campo social só facilita o discurso das esquerdas nas eleições. A esquerda vive uma situação delicada, por combater em várias frentes uma tarefa muito difícil, manter foco e motivação com várias derrotas. As mobilizações perderam efeito e, em vez de criar novas narrativas, a esquerda busca referências do passado. Essa é uma deficiência. Por exemplo, é mais fácil mobilizar pessoas em apoio a Lula, mesmo denunciado 5 vezes pelo juiz Moro, que sair às ruas e pedir a volta de Dilma, que sofreu impeachment por pedaladas fiscais.
mas foi julgada por um Congresso corrupto e sem representatividade. Muitos vão responder que Dilma sofreu impeachment por ter roubado o Brasil, mas pelo contrário, Dilma garantiu que medidas sociais fossem mantidas, como FIES, ProUni, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, dentre outros. A questão é que Dilma passou por cima do Congresso para garantir esses benefícios à população, usando dinheiro dos bancos do governo, mas como ultrapassou a meta fiscal, e todos sabem que a maioria do Congresso não tem qualquer interesse na população, achou ali uma brecha na lei para impeachment Dilma. E a canalice é tão monstruosa que o Congresso aumentou o teto dos gastos logo que Dilma saiu do governo, no ano passado, 2016. E esse ano já aumentou o teto, até porque vai ser usado, mais uma vez, como propina para salvar das denúncias de Janot e aprovar reformas satânicas aí de Temer. O discurso fora Temer não tem mais força. As ruas, que é o maior termômetro para qualquer instabilidade política, é um palco desolador. Também era preciso observar que mobilizar multidões requer dinheiro, política e mídia. E nunca como antes, essas forças lutaram com bastante empenho para derrubar um presidente. Na realidade, a mídia forneceu tanto LSD ou crack que o povo está noiado. A mídia criou uma ilusão e deixou a população anestesiada. Não importa mais o que o governo bandido de Temer fazer, a maioria dos brasileiros vão aceitar. Por um lado, existe o remorso e o medo em admitir que foram manipulados, precipitados e enganados em aderir ao fora Dilma. E ainda existe o grande ego de admitir que esse governo é usurpador, ilegítimo e corrupto. A multidão foi às ruas de verde e amarelo, pedindo fora Dilma, contra a corrupção e a alta dos impostos. E um ano depois, o que mudou? Só revelou que o STF é covarde, para não dizer convivente com a corrupção. Em outro país, Temer seria preso por receber um ladrão em seu palácio. A frustração é gigantesca, mas afinal, o impeachment era só para tirar Dilma e o PT. O objetivo dos articuladores do impeachment, PSDB, DEM e PMDB, sempre foi derrubar a Dilma, colocar o Temer na presidência, fazer o acordão com o STF e parar a Lava Jato. É mais do que óbvio e é mais do que comprovado nos áudios do senador Romero Jucá. Enquanto Lula e Dilma mantinham alianças com Henrique Meirelles e PMDB, deixava de lado as bases ideológicas do partido e grupos de esquerdas que poderiam fundamentar coligações em futuras eleições e assegurar melhor a representação no Congresso. Ao que parece, a esquerda capitaneada pelo PT está mais preocupada em promover Lula ou na sua prisão, em vez de construir bases de apoio para um novo plano de governo contra Temer ou nas eleições de 2018. Não foi esse plano de governo que 54 milhões de brasileiros votaram, de privatizações e desmonte do Estado. O povo foi enganado e persuadido, acreditando que a corrupção e a crise econômica foram criadas pelo PT e a esquerda passou a ser marginalizada e culpada por tudo. Desde o impeachment que a esquerda anda em círculos, talvez falte uma referência que ainda não esteja contaminada pelo jogo político. Alguma coisa precisa ser mudada porque reverter esse quadro parece ser impossível. Foram 13 anos de governo Lula e Dilma que vários grupos e movimentos foram financiados justamente para dar fôlego e apoio ao governo. Coligações eram necessárias para a manutenção desse governo, que no fim acabaram traindo o governo Dilma. Agora convenhamos, gente, durante o governo Lula houve grande oportunidade para se realizar todas as reformas possíveis, trabalhista, eleitoral, da Previdência, dentre outras, mesmo sem a maioria do Congresso. Mas a habilidade de negociação de Lula era incrível. E os brasileiros iriam legitimar suas ações. Este era o melhor cenário para mudar qualquer coisa, muita coisa, principalmente no campo político. Mas coube a essa oportunidade a Michel Temer, meu Deus, com o seu governo bandido, sem caráter, seguindo a cartilha liberal da elite econômica, dos bancos e FMI, os únicos que se beneficiaram com as reformas. Lembramos que os grandes empresários e bancos nunca ganharam e lucraram tanto como no governo Lula e Dilma.
O desgoverno de Temer não pensa duas vezes em arrancar conquistas e direitos dos brasileiros. A sua permanência como presidente do Brasil é uma afronta aos brasileiros. A esquerda não deve se prender a falsos moralismos e à Constituição que foi usurpada. Qualquer diálogo com esse governo deve ser nulo e deve-se boicotar qualquer votação. O melhor seria ocupar o Congresso e reivindicar a saída imediata de Temer, constituinte já ou direta já. Tudo começa no Congresso. Enquanto não houver unidade da oposição, nada progride. Isso ficou claro na votação da admissão ou não da denúncia contra Temer. Uma parte queria votar e a outra não queria dar quórum. Sem falar que existe na mesa do deputado federal Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, presidente da Câmara, mais de 20 processos de impeachment contra Temer. Como sabemos que Rodrigo Maia é um fiel aliado de Temer, esses processos nunca serão abertos. O Brasil vive de eras. Será que dessa vez a esquerda levará tanto tempo para se reerguer? Vejamos que entre o governo de Jango a Lula se passaram 40 anos. Foram 40 anos para estabelecer políticas sociais, direitos e a redistribuição de renda. Como a esquerda vai reagir a um período de ódio e perseguição que pode levar décadas? O impacto foi violento e criou uma consciência obscura na população que hoje renega qualquer plano de governo progressista ou da esquerda. O sentimento é de terra arrasada e a ascensão do conservadorismo ganha mais força no Congresso. Com o distritão aprovado na reforma política, a esquerda perde quadros políticos e representação. A marginalização dos sindicatos e movimentos sociais será o próximo passo. A Via Crucis começa em 2018 e o julgamento será nas urnas. Para onde vai a esquerda no Brasil? O bode expiatório foi escolhido, precisa ser expurgado. A esquerda precisa ser reduzida, sua influência contida, manifestações reprimidas. A contaminação foi exposta, mas quem permitiu ela chegar a esse ponto? Foi a esquerda, que levará tempo para se desfazer e tentar reconstruir novas ligações com o povo. Talvez o que estejam fazendo no atual momento não tenha efeito imediato e pode ocorrer mais uma vez a falta de leitura e percepção da realidade. No imaginário da população, a mudança e renovação vai ser somente nas eleições de 2018. Agora, será mesmo que isso vai acontecer? E quem garante que essa cúpula de criminosos permaneça no Congresso? Ainda assim, estou ansioso por 2018. Como será o aspecto político e econômico do Brasil? Como a esquerda irá se definir? E como será esse embate com os conservadores e liberais? Bem, gente, estamos finalizando o nosso podcast de hoje, em que falamos da esquerda no Brasil, pós-impeachment. Agradecemos mais uma vez a todos que nos acompanham e nos enviam sugestões e críticas. Vocês podem enviar suas pautas. Mais uma vez, não deixem de compartilhar, não deixem de comentar. Ajudem, a comentar suas análises, suas críticas. Se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like. Vamos crescer esse canal juntos. Então, até breve e fiquem na paz. Até a próxima vez que a gente vai se encontrar aí. Então, aquele abraço e mais uma vez, paz e saúde a todos aí.